Bora lá, questão de múltipla escolha, conhecimento específico. O arquivo pode ser conceituado como conjunto de documentos: A, em tramitação destinada ao setor final; B, nomeados a partir da declaração de um grupo de pessoas; C, exclusivamente textuais que estão fora de uso corrente de um setor; D, dotados de organicidade, os quais dependem da natureza do suporte. Questão 17. Toda unidade utilizada para registro de informação pode caracterizar-se como um documento. Sendo assim, para ser considerado arquivístico, o documento deve apresentar características de insumo, normatização, organicidade e periodicidade. Um conjunto de informações sobre corpos celestes representados graficamente pertence ao gênero documental cartográfico, iconográfico, planetário, sistemático. Na questão dos documentos arquivísticos de uma entidade ou órgão que objetiva a eficiência e a economia de tempo e espaço, o que determina se os documentos devem ser conservados ou eliminados são os tipos de gêneros documentais; B, os gêneros documentais; C, as espécies dos documentos; D, as 3 fases da gestão de documentos. 20. Os arquivos públicos têm a função de recolher os documentos em sua específica esfera de poder executivo, legislativo e judiciário. Nesse contexto, a frequência do uso dos documentos é definida: A, pela ordem de aquisição; B, pela teoria das 3 idades; C, pela tabela de temporalidade; D, pelas fases do ciclo vital dos documentos. 21. Analise a identificação do conteúdo dos documentos. É uma tarefa atribuída ao processo de arquivamento. B, classificação; C, diagnóstico; D, planejamento. 22. O modo de registrar as informações está em constante mudança e visa facilitar a produção de tramitação e armazenamento dos documentos. A definição do documento codificado em dígito binário, acessível e interpretável por meio de recursos computacionais é atribuída ao A, documento digital; B, documentos eletrônicos; C, documento digital; D, objeto analógico. 23. As boas práticas arquivísticas têm como objetivo de controlar os perigos constantes que ameaçam a integridade dos documentos arquivísticos digitais, os quais precisam ter garantias de que estão preservados. Em relação às ações de preservação, sabe-se que A, realizadas em componentes digitais; B, executadas em documentos arquivísticos digitais; C, realizadas em ambientes virtuais; D, estão garantidas na fase de produção de documento digital. 24. A preservação de uma função arquivística que garante a realização das atividades de conservação, restauração, acondicionamento e armazenamento, sendo assim assinala a alternativa que caracteriza o processo de restauração. A, realizado somente quando o bem pede função. B, é composto por medidas preventivas e curativas. C, consiste na higienização e desinfestação e aquisição de mobiliário adequado. D, é a manutenção dos documentos organizados. 25. De acordo com a Lei 8.159/1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Políticos Públicos e Privados, os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e permanentes com base nessa lei, considerando-se documentos correntes aqueles em movimentação para o arquivo permanente. B, documentos intermediários são aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, são inalienáveis, imprescritíveis. C, públicos, conjuntos de documentos produzidos por instituições jurídicas de decorrência de suas atividades. D, permanentes, conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados.
O artigo 31 da Lei da Informação, a Lei 12.527/11, determina que o tratamento de informações de pessoas deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como a liberdade e garantias individuais. Essas informações pessoais terão seu acesso restrito a pessoa física e entidade coletiva desde a autoridade pelo prazo máximo de 70 anos a contar da sua data de produção. B. Pessoa física e entidade privada desde que autorizada pelo prazo máximo de 90 anos a contar da sua data de produção. C. Agentes públicos legalmente autorizados a pessoas que elas se referirem, quando classificados como restrito e pelo prazo máximo de 70 anos a contar de sua data de produção. D. Agentes públicos legalmente autorizados a pessoas são aquelas que se referem, independentemente da classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção. 27. Funções arquivísticas que norteiam os princípios e metodologia aplicados na organização e no tratamento técnico dos arquivos são aquisição, organicidade, avaliação, indexação, difusão e avaliação. B. Criação, organicidade, supervisão, conservação, tratamento e validação. C. Criação, avaliação, aquisição, conservação, classificação, descrição e difusão. D. Avaliação, organização, gestão, disseminação, classificação, validação e divulgação. O arquivo produzido por um órgão, entidade, pessoa ou familiar não deve ser misturado aos outras entidades produtoras. Esse preceito refere-se a arquivo público, arquivo permanente, princípio da proveniência, função arquivística. 29. Ao analisar a frequência do uso dos arquivos pelos órgãos ou pelas entidades produtoras, aliados aos seus valores primários e secundários, os arquivistas podem ser definidos a partir da compreensão: A. Da teoria das três idades. B. Das funções arquivísticas. C. Do conjunto de terminologias. D. Do código de classificação. 30. A relação que distingue o documento arquivístico dos registros de informação produzidos e mantidos em ambiente digital é corrente. B. Jurídica. C. Orgânica. D. Permanente. Acabou.